Bem-vindos à rede hoje e a partir de agora nós estamos iniciando uma nova série que é o TV Hoje Cidade. Vamos contar as coisas de Patrocínio e explorar locais com encantos e histórias. E um dos mais emblemáticos é a Praça Honorato Borges, cujo busto está ali atrás. E hoje a gente começa falando da Praça Honorato Borges aqui em Patrocínio, uma das praças mais antigas da cidade que guarda em seus recantos memórias, belezas e histórias fascinantes. Acompanhe conosco essa viagem no tempo e no espaço. A Praça Honorato Borges é um dos principais cartões postais de Patrocínio. Fundada há mais de um século, ela é o testemunho vivo da história da cidade. Árvores, residências imponentes de famílias abastadas ainda estão lá. Marcas registradas desse espaço que já foi palco de grandes eventos e encontros da comunidade. Nos anos 1960, a praça tinha um visual diferente, com o caramanchão que foi substituído durante a administração de Valdemar Martins Lemos e João Queiroz, quando a praça foi modernizada e ganhou equipamentos que vemos até hoje. Depois, passou por modificações com os prefeitos Afrânio Amaral e Roberto Queiroz do Nascimento, o Betinho. O casario que circunda a Praça Honorato Borges, com influências do modernismo e do ecletismo, mantém viva a história urbana de Patrocínio, conectando o passado e presente. Ainda com traços do estilo eclético, além de 3 residências bem preservadas, típicas das décadas de 1950 e 1960. Com o passar dos anos, muitas delas foram transformadas em pontos comerciais, mas ainda são parte da história da praça e da cidade e de beleza original. A Praça Honorato Borges, na verdade, para a gente falar dela, nós temos que voltar no passado, né, para falar do antigo Largo do Rosário. No passado, a Praça Honorato Borges, conhecida hoje, tinha o nome de Largo do Rosário. Era um espaço reservado especificamente para as camadas menos abastadas da sociedade patrocinense naquele período, né? Então, o Largo da Matriz era reservado para os nobres e o Largo do Rosário era reservado para os pobres brancos e pretos. No Largo do Rosário, nós tínhamos ali 2 igrejas. A Igreja de Santa Rita, que era reservada para o culto católico dos brancos, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que era reservada para o culto católico dos negros, né, dos pretos. E ali também existia a antiga cadeia, né, especificamente onde é hoje o Colégio Honorato Borges, e as 2 igrejas, uma ficava onde está a superintendência e a outra ficava onde é hoje o antigo Banco do Comércio e da Indústria. Nós não temos uma fonte segura que possa afirmar para nós o lugar de cada uma delas. Então, por isso, eu não falo aqui com precisão. Mas para a gente falar sobre a transformação dessa praça, nós temos que falar da chegada do ideal de progresso na década de 30, né, que chega na maior parte das cidades da nossa região, com a chegada da linha de ferro, né? O ideal de progresso ele vem trazendo a substituição do antigo pelo novo, né? Então, com a chegada da estrada de ferro, da linha de ferro, nós temos a chegada do ideal de progresso que vai desconstruir aquilo que era antigo, que nós chamamos de patrimônio, para construir o novo, para dar uma ideia de crescimento, construções maiores, com torres, né? As igrejas que são construídas nesse período da década de 30 são com torres mais altas, né? E aí nós temos, então, a demolição da antiga cadeia, que passa aqui para o fundo do bairro São Vicente, e a demolição das 2 igrejas, dando lugar a novas construções, né? E com o passar do tempo, também o nome vai mudar, né? A praça vai ganhar o nome de Praça Honorato Borges. Nós temos ali a construção da primeira escola, né? Do primeiro educandário
que já existia, mas depois foi consolidado com a construção da Escola Honorato Borges. Nós temos a criação do prédio hoje conhecido como Superintendência, né, que é o Palácio de Educação, e do antigo Banco do Comércio e da Indústria, que são 2 prédios importantes para o patrimônio de Patrocínio. Depois a praça se transformou, né? Aí veio o cinema, vieram outras coisas. Sim, aí que foram, né? Nós temos o Cine Rosário, né, que justamente traz o nome, né, do Largo do Rosário, e outras construções que foram feitas ali. E a reformulação da praça naquele período, né? Um dos pontos comerciais mais antigos e tradicionais da praça é a Joalheria França. Ela vendia joias e relógios, mas também era um ponto de encontro para os jovens que ali compravam discos de vinil e trocavam ideias sobre cultura, sobre a juventude. Outro ponto de cultura é esse prédio, o Edifício Rosário, que foi sede do Cine Teatro Rosário, inaugurado em 1943. O primeiro filme exibido foi O Rufar dos Tambores, com Henry Fonda e Claudette Colbert. A gerência do cinema estava a cargo do Sr. Floriano Alves Nunes, sobrinho de Manuel Nunes. Já o Cine Triângulo, localizado na rua 15 de Novembro, hoje Rua Presidente Vargas, continuou com suas atividades, oferecendo ingressos a preços mais populares do que o Cine Rosário. Nesse mesmo prédio, funcionaram na sobreloja a radiodifusora, no térreo o Bar Itapuã, que eram pontos de encontro da comunidade. Não podemos falar da Praça Honorato Borges sem mencionar um dos maiores símbolos da educação em Patrocínio, o Grupo Escolar Honorato Borges. Foi criado em 1912 e instalado em 15 de junho de 1914, e esta foi a primeira escola formal e institucional do município e uma referência para a educação da região, até hoje. De 1914 a 1930, o Grupo Escolar Honorato Borges funcionou na Praça da Matriz, o centro cívico e comercial da então pequena cidade. Sua presença ali reforçava a importância da praça como um espaço de conhecimento e desenvolvimento, como conta o historiador Eustáquio Amaral. A edificação que abriga a Escola Municipal Honorato Borges está localizada na praça de mesmo nome, na área central da cidade de Patrocínio. É um belo exemplar da arquitetura urbana eclética do início do século XX, sendo importante referência como instituição escolar da cidade e referência urbana na paisagem da Praça Honorato Borges. Além disso, reflete o modo de viver de uma época concentrado na área central. O projeto em questão segue uma das vertentes do ecletismo das primeiras décadas do século XX, o ecletismo de influência Arte Nouveau com inspiração romântica normanda. Nessa vertente do ecletismo, a produção arquitetônica vai se vincular aos sobrados ecléticos, aos chalés e aos bangalôs. Sua arquitetura eclética utiliza as mesmas regras de composição, ritmos de fachada, predomínio de cheios sobre vazios, platibandas ornadas com cimalhas. Observe a preocupação com a fachada principal, onde toda a ornamentação é romântica, adotando-se falso enxaimel no frontão do volume central saliente. Ritmo constante dos vãos das portas, alinhadas e bem distribuídas. As fachadas originalmente recebem pintura à base de cal, com os panos mais escuros e os ornamentos em tons mais claros. Atualmente estão pintadas com tinta acrílica. Foi projetada para ser uma instituição educacional, apresentada partido em U, com pátio central e porão alto. Sua implantação no lote adota afastamentos frontal, laterais e posterior, permitindo a criação de áreas ajardinadas.
O imóvel sofreu várias alterações ao longo dos anos, mas sua configuração original foi mantida. Outro marco histórico da Praça Honorato Borges é o prédio que abrigou o Banco Comércio e Indústria, a primeira agência bancária da cidade. Na década de 1920, o banco surgiu inicialmente na Rua Governador Valadares, próximo à atual Igreja Presbiteriana. Luciano Brasileiro foi o seu primeiro gerente e Circe Borges, uma pioneira, tornou-se a primeira bancária da cidade, uma raridade em Minas Gerais na época. Nos anos 1930, a agência foi transferida para o edifício próprio no Largo do Rosário, que hoje conhecemos como Praça Honorato Borges. Na Praça Honorato Borges funcionou também o antigo Fórum Melo Viana, inaugurado no início dos anos 1920. A comarca foi instalada no dia 1º de outubro de 1892, funcionando inicialmente no casarão da Praça da Matriz. Em 2001, o prédio passou a abrigar a Superintendência Regional de Ensino, criada pelo Decreto 26.317, de 4 de novembro de 1986. Por sugestão da superintendente, professora Edmar de Oliveira Ferreira, o local foi batizado como Palácio da Educação, professor Hélio Furtado de Oliveira, em homenagem à sua luta pela melhoria da justiça e da educação. Situada na Praça Honorato Borges, foi construída para ser o fórum da cidade de Patrocínio e, por esse motivo, já foi concebida como edificação referencial na cidade, pois abrigava o poder. A sede do Poder Judiciário se firmou na paisagem urbana como lugar a ser notado e respeitado. É um belo exemplar da arquitetura oficial urbana das primeiras décadas do século XX. O antigo Fórum, atual Palácio da Educação Professor Hélio Furtado de Oliveira, é caracterizado pelo estilo acadêmico, mais especificamente pelo estilo eclético, que teve seu auge no início do século XX, quando da construção da referida edificação. A construção apresenta vertente do eclético de influência neoclássica. Certamente, o estilo escolhido para dar forma ao Poder Judiciário foi o neoclássico. Essa foi a grande inspiração para essa edificação eclética, se não for a única. Para isso, dá-se o nome de arquitetura e parlante. Segundo a academia, trata-se do conceito de que a arquitetura deve exprimir, através do estilo, a função a que se destina. A preocupação com a fachada principal era primordial. O fachadismo era regra, pois as edificações se implantavam no alinhamento da rua. Toda a ornamentação se concentra na fachada principal, que sempre possui telhado escondido por platibanda, ricamente ornamentada e arrematada quase sempre com cimalha. O prédio do antigo Fórum de Patrocínio apresenta simetria na sua fachada principal, o que não poderia deixar de acontecer nesse belo exemplar de arquitetura eclética. Todas as incongruências de simetria percebidas no atual prédio foram causadas por intervenções posteriores sem critério, uma vez que deformaram essa característica fundamental do estilo no qual se era fiel. A arquitetura é como uma composição de partes, o que significa reunião, ligação e combinação das partes de um todo. Nessa edificação, podemos denominar o esquema compositivo como centrado, o qual representa um elemento de destaque estético e volumétrico ao centro, com panos de fachada idênticos, recuados em relação ao volume central a que se quer destacar. Tal destaque se dá para a valorização dos elementos emblemáticos da arquitetura clássica, as colunas, de maneira a marcar a entrada da edificação. O volume voltado para a Praça Honorato Borges
se resume ao grande pórtico central, ladeado por fachadas simétricas. Voltado para os outros logradouros, o telhado entra na composição volumétrica, arrematando as fachadas restantes, totalmente desnudas de ornamentos. A edificação tem seu eixo principal centralizado em relação aos limites do terreno, estando rodeada na parte dos fundos por pátio pavimentado e algumas árvores de médio e grande porte. Através de registros em filmes e fotografias, podemos comparar a Praça Honorato Borges ontem e hoje. Veja como a praça mudou ao longo dos anos, mas manteve a sua essência como um espaço de convivência e memória coletiva. Palco de eventos cívicos, culturais e cenário de práticas esportivas nas décadas de 1920 e 1930. Uma imagem de 1976, vemos partidas de vôlei e basquete acontecendo em pleno coração da cidade, mostrando que o local já era usado para lazer e convivência. Na década de 1940, um obelisco foi erguido na praça em comemoração ao centenário de fundação do município. Anos depois, o monumento foi retirado e até hoje não se sabe onde ele foi parar. Durante as décadas de 30 e 40, a praça passou por obras e modificações, como mostram fotos da época. Essas intervenções marcaram as primeiras transformações urbanas do espaço. Já em 1954, a Praça Honorato Borges foi cenário do tradicional desfile de 7 de setembro, realizado em frente ao Fórum, hoje onde funciona a Superintendência Regional de Ensino, Palácio da Educação, também em frente à Escola Honorato Borges. Uma rara foto aérea de 1957 mostra o traçado completo da praça cercada de prédios históricos e ruas centrais da cidade. Várias imagens ao longo do tempo mostram a evolução visual e estrutural da praça, da arborização aos elementos paisagísticos. Cada década deixou sua marca. Em 1971, a praça contava com um largo artificial, elemento de destaque no estilo paisagístico da época. Essa modificação aconteceu por obra de Olímpio Garcia Brandão. Foi um dos símbolos mais lembrados por quem viveu naquela fase na cidade. Posteriormente foi coberto por João Alves de Queiroz e Valdemar Martins Lemos, e é a estrutura atual da praça. O busto de Honorato Martins Borges, no centro da praça, a placa registrando 100 anos de patrocínio, na época do prefeito José Garcia Brandão, do governador de Minas Benedito Valadares, agora nome da rua que margeia a praça pela esquerda, e o presidente Getúlio Vargas, que é nome da outra rua do lado direito. Há outro registro como a placa de inauguração do busto de Honorato Borges, que marca o novo paisagismo no ano 2000, feito pelo então prefeito Betinho. E há uma que está com toda a história da cidade, mas ela está muito pichada, não dá para ler. Plana e sombreada por paineiras e amendoeiras, a praça conserva bancos e vestígios de um antigo projeto paisagístico, mesmo diante do visível desgaste. A Praça Honorato Borges é um símbolo da história, da cultura e da vida de Patrocínio. Lugar que merece e precisa ser preservado, valorizado e mantido por todos nós. E você, qual a sua memória favorita da Praça Honorato Borges? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou do Rede Hoje Cidade, aproveite para se inscrever no canal e receber sempre as comunicações quando um novo vídeo estiver no ar. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal. Juntos somos mais de 34 mil inscritos. Essa foi a história da Praça Honorato Borges. A partir de agora nós vamos contar muitas histórias de Patrocínio a partir dos seus pontos mais importantes, né? Muito obrigado a você que acompanhou aqui o TV Hoje Cidade e aguarde que vem mais novidade por aí. Um abraço, até a próxima.
O Expresso União é uma empresa genuinamente patrocinense. Há 70 anos no mercado brasileiro, atuando em 5 estados e no Distrito Federal. Frota de 220 ônibus renovada anualmente. Atua no transporte de passageiros, turismo, cargas e fretamento com excelência. Expresso União, a certeza de conforto e comodidade para você. Laboratório de Análises Clínicas Thiago Hugo, padrão de qualidade em análises clínicas, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao seu time do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Aqui no Supermercado Coop, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha sua casa impecável. No Supermercado Coop, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Cicobi Copacred. O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas da região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar em qualquer ocasião. Grupo Marra, o seu revendedor autorizado Heineken. Aqui no Supermercado Coop, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha sua casa impecável. No Supermercado Coop, você encontra tudo em um só lugar. Laboratório de Análises Clínicas Thiago Hugo, padrão de qualidade em análises clínicas, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075.